No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de depressão e tristeza sob o olhar da psicanálise. Muito tem se falado a respeito da depressão e do suicídio, e isso é muito bom, é muito importante, e ainda mais, em especial, nesse mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, que é o mês da prevenção à saúde mental e emocional. Eu quero falar com você a respeito das interpretações superficiais que muitas vezes são feitas a respeito da depressão e da tristeza. O senso comum faz confundir a depressão e a tristeza, e é importantíssimo que a gente possa fazer essa distinção. A tristeza é um sentimento primitivo, inerente ao ser humano, como a raiva, a alegria, o medo, a ansiedade. Tudo vem no pacote, é o pacote completo quando a gente vem a esse mundo, na nossa constituição, enquanto seres humanos. E é natural que ao longo de um dia a gente experimente todos esses sentimentos e muito mais, mas que a gente perpasse por cada um deles e não permaneça em um só. Quando a gente permanece em um só, aí a gente está falando de um estado patológico. E essa é a distinção principal, então. A tristeza é um sentimento que não é duradouro, não é permanente. Já a depressão é a tristeza permanente, é a tristeza que não falta. É uma baixa, é uma diminuição em muitos aspectos, é uma queda. Por isso dá-se o nome também de depressão, Freud emprestou ele da economia. É a falta do desejo, é a falta da falta, é uma perda de apetite geral pela vida. É um luto que não foi reconhecido, é um luto que não foi iniciado e não foi elaborado. E o luto aqui a gente pensa não como morte, mas como perda de algo, né, na visão psicanalítica. Então a perda de algo significativo, como um namoro, um casamento, um emprego. A perda, de fato, a morte de um ente querido, de um cachorro, de ideais, formas do corpo. O luto é, portanto, todo o processo em que nós temos que renunciar a algo. Passar da fala do isso me deixou, ou esse objeto me deixou, para eu deixei que ele me deixasse. É um trabalho complicado, intrincado, mas que dentro da psicanálise é possível ser compreendido a partir da perspectiva de que podem haver outros lutos e também quando ele se combina com o narcisismo, que é quando o indivíduo se julga excessivamente, se avalia, se mede, se observa. E nessa cultura contemporânea isso é muito favorecido. É como se grudasse no nosso psiquismo algumas ideias, como a da imagem, né? A do exibicionismo, a hipervalorização do ter, o consumismo. Então, o ser, a simbolização, o processo de pensar, de elaboração que é tão rico, acaba sendo deixado de lado. Que essa é, inclusive, a base para o desenvolvimento e para o fortalecimento do psiquismo, né? O pensar, a linguagem. Então, nessa cultura contemporânea, nós acabamos sendo impelidos a sermos sujeitos de avaliações de desempenho, de produtividade, de sucesso, de alegria. Então, o que acontece é que busca-se a alegria, busca-se a felicidade, como que de forma maníaca até, e encontra-se a depressão. Então, se eu não me adequo ao corpo ideal, se eu não me adequo a isso que a cultura, a sociedade está pedindo, está exigindo, eu me entristeço e eu posso entrar nesse quadro, então, depressivo. O que promove a epidemia da depressão, nesse contexto, é justamente essa necessidade de atender ao desejo do outro. E esse outro podem ser os familiares e amigos, ou então, como a gente está falando aqui, a sociedade de maneira geral. Como se o olhar do outro tivesse que definir quem eu sou. Na constituição psíquica desses sujeitos que enfrentam a depressão, podem ter havido registros de invasão, abandono, rejeição, ou não necessariamente tenham vivido e experienciado essas situações dessa maneira, mas o registro, o sentimento é esse. E aí trabalha-se em psicanálise com as fantasias que estão ligadas a isso e aí os ditos traumas, que são as marcas minêmicas, que são esses registros mais fortes, mais marcantes, que são enviados para o inconsciente. Então o que se pode pensar é que quanto menos você se conhece, mais você sofre. Eu costumo dar um exemplo para os pacientes de que
Quando você não se conhece, é como se você estivesse dentro de uma casa escura, com as luzes apagadas à noite, e você está andando por ela. Você esbarra em todos os móveis, você esbarra em tudo que tiver, em todos os objetos que tiverem ali, e você acaba se machucando, tropeçando, sofrendo, sentindo dor por não enxergar o que está acontecendo. A terapia, a psicanálise é como se luzes fossem sendo acendidas em cada um dos cômodos e você pode enxergar o que está acontecendo. Então, os móveis e os objetos representam, nessa analogia, os conteúdos inconscientes. E a luz que vai sendo acendida é o que a psicanálise vai promovendo, que é a tomada de consciência do que eu tenho em mim, do que eu não conhecia, passo a conhecer, tomo isso para mim, me torno dona de mim mesma, e aí eu posso me responsabilizar pelo que eu vou fazer com isso daí em diante. Então, vamos aos sintomas que são importantes de serem observados caso você esteja passando por isso ou caso você perceba algum amigo, algum familiar. É o estado de tristeza permanente, choro fácil, anedonia, que é um termo mais psiquiátrico, né, mas que é a perda do prazer, baixa autoestima, desinteresse, desmotivação, perda da libido, desânimo, irritabilidade, alterações no apetite, ganho de peso ou perda de peso, mudanças no sono, né, se você está dormindo demais, ou insônia, que é a dificuldade em dormir, dificuldade em se concentrar, em memorizar, em reter conteúdo, em compreender os conteúdos que antes você conseguia compreender com facilidade. Então tem essa mudança no desempenho geral, no trabalho, na escola, dentro de casa, em quaisquer afazeres que você fazia antes com facilidade e agora você tem muita dificuldade. Sentimento constante de culpa, uma aceleração no pensamento, que é uma ansiedade muito grande, e aí tem-se uma necessidade de preencher o tempo com muitas coisas. Negativismo, isolamento, que é um encapsulamento, prefere-se ficar mais no quarto, ficar mais na cama, não ver pessoas, né? Um sentimento de vazio interior, uma desconexão com as coisas que estão acontecendo e um desejo de morte. Esse é o sintoma mais importante de ser observado para que a gente possa cuidar do suicídio, né? É um risco maior de suicídio. O ideal é o tratamento combinado com o medicamento, né, com o médico psiquiatra indicando o tratamento medicamentoso e o psicólogo, né, para que se possa examinar as causas do que te acometeu, para que se possam visitar ou revisitar alguns momentos da sua vida que foram importantes para você, mas que também foram traumáticos e que podem ser elaborados, encontrando essa via de acesso pela fala. O medicamento, ele se torna um recurso muito importante nesse momento, é como uma muleta, ele não vai precisar ser utilizado para sempre, mas por um período que vai ser indicado adequadamente pelo profissional médico, mas ele é como algo que você utiliza por um tempo para poder organizar o pensamento. Em muitos casos, o medicamento é necessário e ele é muito importante para que você possa fazer uso da razão, para que você possa ter o pensamento mais organizado, para poder voltar a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, para ter uma percepção mais realista das coisas, né? Porque durante o período depressivo a percepção fica distorcida, as lentes, né, estão distorcidas. Antes de finalizar e a gente poder pensar a respeito das dicas, vai esse recado que é o mais valioso do vídeo. A depressão é uma doença. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e do preconceito que ainda existe muito grande em relação às patologias psíquicas, ela necessita de cuidados. O indivíduo, em qualquer momento da vida, pode ser acometido pela depressão e isso não é um desejo dele, ser acometido por isso. Mas pode acontecer na infância, na adolescência, na maturidade ou na velhice. E na maturidade, né, pode acontecer também no pós-parto, na maternidade ou durante a maternidade. É uma doença como qualquer outra. Não é porque é psíquica que ela não existe, ou que ela não é válida, ou que ela não pode ser reconhecida pelas pessoas. E ela está sendo inventada pelo sujeito que sofre, né? Não é frescura,
Não é sinal de fraqueza, nem de fragilidade, nem de lentidão, nem de preguiça. E muito menos de fuga. Então aí vão algumas dicas para você poder se atentar ao que está acontecendo com você ou com as pessoas à sua volta. O meu pedido é que você observe, se mantenha atento às pessoas que são queridas para você, aos seus amigos, às pessoas que você ama. A primeira delas e a mais importante, se você identificou um grupo, né, desses sintomas que foram mencionados ou todos eles, procure ajuda. Ajuda especializada. Fale com os seus familiares, fale com pessoas com quem você confia, peça ajuda e aí depois você vai em busca dos profissionais especializados, o médico, o psiquiatra e o psicólogo. Segunda dica, não queira resolver isso sozinho. Não se autodiagnostique, não queira ficar tentando achar soluções e saídas. Terceira dica, pense em você e cuide de você. Esse é o momento do investimento todo ser voltado para dentro, para você. Quarta dica, examine-se, perceba-se, reflita e livre-se do que te faz mal. Livre-se de pessoas e de situações que são tóxicas. Quinta dica, descubra ou redescubra, invente ou reinvente, experimente ou reexperimente coisas que te façam bem, coisas que te deem prazer. Sexta dica, reflita sobre o que é importante para você. Então aí isso exige o exercício da introspecção, do olhar para dentro, do autoconhecimento mesmo. Quais são os seus valores, quais são as suas prioridades, os seus princípios, as suas crenças. Sétima, não se prenda a rótulos e não queira agradar as pessoas. Essa busca é a busca pela autenticidade, é a busca por ser você mesmo e não por ser o que as pessoas querem que você seja. Oitava, aprenda a falar não. O não é muito poderoso. Quando você descobre que você pode fazer isso e que você pode selecionar muitas coisas na sua vida para que você possa fazer o que te faz bem e o que é importante para você, você vai perceber que isso é libertador. Nona e última dica para o vídeo de hoje, né? Fale sem medo sobre o que você sente e o que você pensa. Expresse o que você quer, expresse o que você está desejando, né? Não fique com melindres, não fique com receio, pisando em ovos, né? Diga, apenas expresse. Se você gostou desse vídeo, do conteúdo, foi útil para você, te ajudou de alguma maneira, ou se você percebe que tem alguém precisando dessa mensagem, compartilhe, curta nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal.